24 horas com você. O Web Rádio, que só toca louvor. Como fazer, como saber como ter certeza, né, ou segurança de que o meu namoro é do Senhor? Bom, a Bíblia nos dá algumas lições, né, de como saber disso. Primeiro, ele nos é dito, a primeira dica que a Bíblia nos passa, nos mostra, fala, é perceber, observar os frutos, né, do meu companheiro, da minha companheira, se os frutos dessa pessoa se condizem com a palavra de Deus, se condizem com os frutos de um novo nascido, né, de um cristão. Observar isso, percebendo isso, né, já tem uma boa noção, né? Jesus Cristo, ele disse assim, portanto, pelos seus frutos o conhecereis, né? De fato, nós não podemos colher, e ele mesmo disse isso, uvas doces de uma videira brava, né? E nem uvas bravas de uma videira boa. Não se tira água boa de uma cisterna suja e nem água suja de uma cisterna limpa, né? Então é perceber isso. A primeira dica, né, para saber se o meu relacionamento, se a pessoa com quem eu estou me relacionando é de fato, se esse relacionamento de fato agrada a Deus, é da vontade de Deus, é perceber o fruto do meu companheiro, da minha companheira. Se ele demonstra frutos de um arrependido, né, de um verdadeiro salvo. Porque, meus amados, a vida a dois, quando nós compartilhamos de uma vida, o que temos, né? Nós temos dois mundos que se juntam, né? Nós temos sonhos diferentes, esperanças diferentes, anseios, desejos. São dois mundos que vão compartilhar uma existência, né? E se esses mundos são muito diferentes, né? A minha fé, o que eu quero para mim, o que eu desejo para mim é tão diferente, já não é fácil quando os desejos são parecidos, quando as personalidades são parecidas e quando a fé é tão distante, o que se pensa, o que se quer é tão diferente, né? Como isso vai poder ir longe? Como eu vou poder ter certeza da permanência desse laço, dessa união, né? Fica difícil isso, né? Então perceber, primeiro, ter certeza de que aquela pessoa tem de fato um compromisso com Cristo. Primeira coisa. A segunda dica é paz, né? Paz, sente paz. A palavra de Deus diz que a paz deve ser o árbitro em nossos corações. Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração. Isso está em Colossenses 3,15, né? O árbitro é aquele que resolve uma questão, que direciona, ou seja, a paz deve ser o indicativo, se o relacionamento é ou não da vontade de Deus. Assim, se o namoro é algo que rouba a paz, que leva a pessoa a ficar distante de Deus, que traz inquietação, lutas, obstáculos e obstáculos sempre existirão, né? Isso, agora, enfim, mas se isso chega a desentendimentos constantes, né? Causa, como eu disse, essas diferenças de opiniões, né? É complicado também manter um relacionamento assim, que seja duradouro, né? Talvez se o que há, sempre vai haver, né? Claro, como há diferenças de anseios, de planos, de gostos, né? Um gosta de uma coisa, outro gosta de outra, coisas que são até normais, né? Mas às vezes há uma discussão, ou eu não queria que você fosse assim, mas dá para passar. Agora, quando essas coisas, quando essas crises, né? Quando essas crises são tão grandes e constantes que chegam a afetar a minha comunhão com Deus, né? Isso é um grande indício de que o Senhor não está nesse relacionamento. Porque é natural
que eu me desentenda em alguns pontos com alguém. A gente se desentende com um amigo, a gente se desentende com a mãe, com o pai. Eu me desentendi tanto com meu pai. No entanto, eu não me afastei dele, né? Eu não me afastei dele. E também esses desentendimentos não foram a ponto de tocar a minha fé, de me afastar de Deus, né? Mas se esses desentendimentos com a pessoa amada são de tal magnitude, chegam a me afastar da minha comunhão com Deus, né? A minha relação com o meu namorado, com a minha namorada, com o meu noivo, se esse relacionamento me afasta de Deus, isso é indício de que ele não é de Deus, né? Eu disse, um ou outro desentendimento pode haver, mas essa constância, e tão firme, e tão forte, a ponto de atrapalhar a minha comunhão, se o meu relacionamento atrapalha a minha comunhão com Deus, ora, ele não é de Deus. Tenha isso certo, irmão. Tenha isso certo. Não adianta. Olha, a Bíblia diz, é muito clara. Se o Senhor não edifica a casa, em vão trabalham os que edificam. Se não é da vontade de Deus, irmão, não lute contra isso não. Entendeu? E não pense, não idealize. Mas é ele, é ela. Se não for ele, se não for ela, eu não vou mais encontrar ninguém. Eu lembro da peça de Shakespeare, né, Romeu e Julieta. Chega um momento que Romeu tá dizendo pro primo dele, que primeiro, antes de se apaixonar por Julieta, ele teve um grande amor. E ele dizia que aquela mulher era a luz da vida dele, era a razão da vida dele. E Mercúcio, que era o primo dele, disse bem assim, Romeu, liberta os teus olhos, né? Porque quando a pessoa está apaixonada, fica com sentidos presos àquela pessoa, sem perceber que existem 1,5 milhão de outras pessoas, às vezes até mais interessantes do que aquela, né? Mas a paixão cega, né? Por isso que paixão não é uma coisa muito saudável, né? O amor é bom, o amor é um alicerce firme, do qual pode se edificar um relacionamento, mas paixão não é muito bom não, porque ele turva a nossa visão, né? Então a pessoa fica, mas se não for ele, se não for ela, né? Até o dia que a coisa dá tão errada, a pessoa esquece aquele cidadão, esquece aquela cidadã e descobre outro. E, né? Eu vou dizer a verdade, eu mesmo passei por isso, né? E hoje eu tenho uma menina que via querendo namorar comigo e eu pensando em outra. Hoje a menina passa, eu digo, puxa vida, por que eu não olhei para essa menina? A menina é bem mais bonita do que a outra, rapaz. Mas eu só tinha olhos para aquela. Se não for aquela, né? Hoje essa outra que eu amava passa por mim e é como se fosse minha irmã. Eu não sinto nada por ela. A paixão foi embora. Porque a paixão é fogo, posto que a chama um dia se acaba, né? Um dia ela acaba, né? Então, irmãos, se o meu relacionamento está me afastando de Deus, não vale a pena, entendeu? E não pense, minha irmã, não pense que essa pessoa, se não for ela, não será mais ninguém. Irmã, existem 7 bilhões de pessoas no mundo, entendeu? A paixão está simplesmente turvando o seu entendimento. Mas no dia em que você abrir bem os seus olhos, que você decidir, não vale a pena estar nesse relacionamento doentio, que só me faz mal, que está me afastando do meu Criador, não vale a pena. Quando você fizer isso, abrir os seus olhos, libertar os seus olhos desta figura, você vai ver que existem tantas outras estrelas nesse céu imenso que Deus criou, minha irmã, meu irmão, tá bom? A terceira dica é o seguinte, é paixão ou é amor, né? Porque um é muito bom, o outro atrapalha um bocado. Um outro aspecto relevante da diferença entre amor e paixão, às vezes nos envolvemos numa paixão e nos machucamos e achamos que é amor, né? Porque é parecido o sentimento, né? E aí a gente acha, não, é amor, tal, aquelas coisas, eu amo fulano, a gente diz isso, né? Eu amo fulano, né? Mas, irmãos, a paixão é algo avassalador, que nos leva a perder a razão, a lógica. Isso não é bom, não. A coisa que me tire a razão, que me tire a lógica, nunca é bom. E me faz perder até, muitas vezes, o temor de Deus. O amor, ao contrário, já é um sentimento maduro, consistente, nasce aos poucos e se desenvolve com o tempo e vai se fortalecendo diante das dificuldades. A paixão é algo passageiro, né? Não resiste à distância, esfria, né? Não espera. O amor, ao contrário, permanece.
Vejam o que o apóstolo Paulo diz em 2 Coríntios 13, 7. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. O amor sabe esperar. O amor sabe esperar o momento certo para o sexo, né? E esse momento é o casamento. A paixão não, pois a paixão é pura emoção. Para exemplificar essa questão, né, nós podemos citar o exemplo do sentimento de Aminon, que era o filho de Davi, que se apaixonou pela irmã dele. Se apaixonou e aí ele... eu só ela... Ele chegou a adoecer. Um amigo dele percebeu que ele estava doente, né? E aí o amigo disse: olha, faça assim, chame ela para fazer uma comida para você, e quando ela estiver lá sozinha com você, você então possui ela, você realiza o seu desejo, né? E aí você casa com ela. E Aminon então fez isso. Só que quando ele possuiu aquela menina, ele então, depois de ter feito isso, ele percebeu: minha irmã, e a paixão que ele sentia foi substituída por um ódio, assim, por uma repulsa. Ele não quis nem ver a criatura mais. Ela disse: pelo amor de Deus, não faça isso, você me abusou, agora a gente vai ter que casar, não se faz assim, Israel. Mas aí ele disse: não quero nem saber de você. Pegou e enxotou a irmã para fora de casa. Ele não sentia amor, primeiro, porque é paixão, irmãos. Tenha bem isso certo em sua mente, minha irmã. Paixão é egoísta. Paixão só busca o próprio interesse, diferentemente do amor, que é altruísta, né? O amor faz a gente buscar o interesse do outro, muito mais do que o nosso interesse. Essa é uma sutil diferença, mas se você souber perceber, você vai poder diferenciar entre amor e paixão, entendeu? Entre amor e paixão. Nós temos esse foi o caso, um exemplo de paixão, né? O caso de Tamar e Aminon, né? Mas nós temos também um caso de amor verdadeiro. O caso de Jacó e Raquel, né? Ali foi um caso de amor. Raquel disse para o pai, esperou ela, trabalhou 7 anos por ela, ganhou uma irmã no lugar dela. E aí trabalhou mais 7 anos, porque o que ele queria era aquela moça. Ele conheceu nesses 14 anos, ele com certeza conheceu outras moças, né? Outras moças devem ter se insinuado para Jacó, mas Jacó só tinha olhos para Raquel, era aquela moça, né? Ele nem sequer conversava direito com ela, mas era aquela moça, né? E aí ele casou com Raquel e teve um relacionamento enquanto ela viveu, né? Que ela não viveu tanto tempo. Muito feliz. Ele nunca esqueceu Raquel. O seu amor nunca esfriou, né? Olha, irmãos, o amor é como eu falei há pouco, né? E o apóstolo Paulo disse: o amor não busca o seu próprio interesse, mas antes ele busca o interesse do outro, né? Aí não fica tentando satisfazer a sua própria vontade, o seu próprio desejo, e tenta fazer isso, mesmo que seja que o outro se prejudique. No caso de Aminon, né? Ele queria possuir sua irmã, não se preocupou com a vergonha que ela ia passar, não se preocupou com os sentimentos daquela moça, né? Não se preocupou com que as pessoas iam falar dela, não, ele queria satisfazer a sua paixão. Foi lá e possuiu. Deu em quê? Né? Deu em quê? Deu na morte desse rapaz. Um relacionamento trágico, a irmã envergonhada, estuprada pelo próprio irmão, né? Porque paixão é isso. Paixão é egoísmo puro, né? Já o amor não, o amor às vezes abre mão da própria felicidade, só para ver o outro feliz, né? Quando você sentir isso por alguém, saiba, você gosta dessa pessoa, né? Você bota a felicidade dela acima da sua. Então, você pode saber, essa pessoa é sua amada. E se alguém faz isso com você, pode saber, essa pessoa gosta de você, né? Ele pôs o seu bem acima do bem dele, né? Mas alguém que chega para você e diz assim: não, me dê uma prova de... dá licença, tem coisa mais descarada do que pedir prova de amor, né, rapaz? Esse cidadão merecia uma surra de cipó caboclo, eu vou dizer, porque o cara fazer um negócio desse não existe, rapaz, né? Que prova de amor, rapaz. Ele tá dando uma prova de mau caratismo e exige uma prova de amor, né? Como é que pode o cidadão fazer uma coisa dessas e dizer que ama essa pessoa? É terrível. A quarta dica: perceba qual o fruto desse relacionamento. Esse seu relacionamento está lhe enriquecendo? Se o seu relacionamento está lhe prejudicando, irmão, tenha certeza, minha irmã, tenha certeza, não é amor, entendeu? Não é fruto do amor. Mas se ele está enriquecendo a sua vida,
Aí tenha certeza. Se você tá sendo edificado através desse relacionamento, pode ter certeza, minha irmã, é da vontade de Deus, né? Porque é isso que o nosso Pai quer. O nosso Pai quer que nós né, nos desenvolvamos, quer que a gente cresça, né? E os nossos relacionamentos devem nos levar, devem nos edificar, nos levar a um crescimento, né? Espiritual, também intelectual, deve nos abençoar. O nosso relacionamento deve nos abençoar, irmão. A palavra de Deus afirma que a bênção do Senhor enriquece e não acrescenta dores. Provérbios 10, 23. Se é assim, irmãos, Deus iria lhe dar uma cruz para carregar, pelo amor de Deus, né? De forma nenhuma. Deus, quando criou Adão, ele disse: eu vou fazer para você, Adão, uma ajudadora. Ele não disse assim: olha, Adão tá de boa aí, né, rapaz? Adão tá sem preocupação, eu vou lhe dar uma cruz para carregar, Adão, agora você vai ver o que é bom. Não, Deus disse assim: eu vou dar uma ajudadora. Então, irmãos, minha irmã, meu irmão, se o seu relacionamento não está lhe edificando, não está acrescentando, né? Não está enriquecendo, irmão, tenha certeza, meu irmão, esse relacionamento não é de Deus, né? Não é de Deus. O namoro é da vontade de Deus. Aliás, o namoro, que é da vontade de Deus, irmãos, ele traz um enriquecimento mútuo. E não é só para um, não. Os dois crescem, os dois se enriquecem. Ou seja, traz um enriquecimento na área espiritual, profissional, familiar, etc. Deus, que ama e cuida de nós, certamente colocará alguém em nosso caminho que nos abençoe e que tenha algo de bom a acrescentar em nossa vida, que nos ajude a dar continuidade aos nossos sonhos, né? Aos nossos projetos. E eu lamento muito quando vejo jovens se envolvendo sentimentalmente com pessoas que nada têm a acrescentar às suas vidas. Ao contrário, são pessoas que surgem para roubar a paz, roubar o futuro, trazer dor e destruição. Quantos casos, irmãos, a gente não conhece assim, né? Pessoas que viviam em paz, que tinham uma vida tranquila, né? Que serviam ao Senhor e eram tão frutuosas na sua vida, trabalhavam, estudavam, e por conta de um relacionamento destruiu tudo, parou de estudar, em alguns casos, né? Muitas vezes acontece isso, o namorado proíbe por ciúmes, não quer que a moça trabalhe, não quer que ela estude para que se desenvolva e seja independente, né? Quantos casos nós não vemos dessa forma? Irmão, isso não é sadio, isso não vem de Deus, esse relacionamento não é bênção. Um relacionamento que me rouba não é de Deus, porque quem vem matar, roubar e destruir é o diabo, né? Esses são planos do diabo. Os planos de Deus são planos de vida, são planos de bênção. O que Deus tem para nós é isso, é vida e vida em abundância, né? Se o seu relacionamento, meu irmão, minha irmã, não está lhe enriquecendo, né? não está lhe ajudando, ao contrário, está destruindo sua vida, destruindo sua comunhão com Deus, destruindo o seu futuro, irmão, minha irmã, saia desse relacionamento, entendeu? Isso é uma seta do inimigo, entendeu? É uma arma do inimigo para destruir a sua vida, destruir os planos que Deus tem para você. Saia disso, meu irmão. Não se prenda a isso, minha irmã. Não se prenda a isso. Deus tem coisa muito melhor para você. E a quinta dica é convicção, né? Jesus, certa vez, disse que a palavra do cristão tem que ser sim, sim e não, não. O que passa disso é de procedência do maligno. Mateus 5:37. Nesse caso, o namoro aprovado por Deus é algo certo, definido e não indeciso. Quando o relacionamento é envolto por insegurança, por incerteza, algo está errado, né? E precisa ser revisto, pois a dúvida não procede de Deus. Por isso, ao relacionar-se sentimentalmente com alguém, é preciso pedir ao Senhor a confirmação sobre o namoro. Se não houver certeza, ore bastante e busque a direção de Deus. E se preciso for, então, meu irmão, abra mão do relacionamento antes que alguém
se machuque e machuque-se muito gravemente, né? Jamais se relacione com alguém sem que haja uma confirmação. Essa confirmação, né? Essa confirmação sobre os seus sentimentos. Entenda que um casamento é para a vida toda, né? Eu tenho até um amigo meu que diz assim: casar não é acasalar. Verdade. Casamento é para a vida toda, né? São duas vidas que se juntam, se tornam uma só, né? E não vai depender mais só de você, meu amigo, minha irmã, minha amiga. Os seus filhos estarão envolvidos nisso, né? Não são só duas vidas, né? Outras vidas vão ser envolvidas nesse relacionamento. Então que isso não seja duradouro, isso não é interessante, isso não é plano de Deus. Isso aí é a filosofia do mundo. Se não der certo, acabou. Com Deus não acontece assim, não. Quando Deus planejou o matrimônio, Ele planejou para ser duradouro, para ser eterno, para ser por toda a vida, né? Para que os filhos pudessem crescer sob o cuidado, né? E a direção dos pais, né? Então, casamento não é coisa que se deva... Não é um tiro no escuro. Eu vou encarar essa. Se não der certo, não deu. Não é assim não, irmão. Não é assim, minha irmã. Não é assim que o Senhor nos ensina. Não é essa a vontade de Deus, né? Jamais se relacione com alguém sem que haja confirmação, certo? Afinal de contas, você está namorando pensando no futuro, fazendo planos para formar uma família. Se a sua vida se sua visão é apenas ficar com essa pessoa, passar tempo, reavalie profundamente os seus conceitos, pois esse, meu irmão, não é plano de Deus para o namoro. Nunca foi e nem é, né? Aos solteiros, aconselho a que não se atemorizem com o tempo, pois vale a pena esperar em Deus. E como descrito em Eclesiastes 3, existe um tempo determinado para todo propósito debaixo do céu. Assim o melhor a fazer é buscar a Deus, crescer espiritualmente e profissionalmente, principalmente para você, minha irmã. Não fique dependendo do seu esposo, não, né? É bom ter sua própria liberdade, é bom, sua liberdade financeira, né? Muito bom isso. Desculpa, irmãos. Enfim, né? Adquirir maturidade em todos os aspectos para que quando chegar o tempo de construir uma família, você possa ter uma estabilidade espiritual, emocional e material. E fazendo assim, irmãos, deixando que o Senhor edifique o lar, aí sim, né? Poderão vir as tempestades, poderão vir as desavenças, né? Poderão vir, porque sempre há, mesmo que em menor grau, mas sempre, como eu disse, há sempre um conflito, né? Duas mentes que se juntam, vontades às vezes opostas, sonhos diferentes. Então é natural que às vezes haja alguma discordância. Ou então problemas externos. Às vezes pode acontecer, irmãos. O que é que nós prometemos quando casamos? Estar junto na doença, na saúde, na riqueza, na pobreza, né? E essas situações divergentes, né? Às vezes não, né? É sempre na doença, né? Há o estresse, né? Na pobreza há o cansaço, há a luta, né? Tudo que envolve, vamos dizer, de repente vocês têm uma empresa e ela vem à falência, vem toda a tribulação decorrente disso, né? Mas se o lar é alicerçado, se a casa foi construída pelo Senhor, vocês vão poder atravessar o temporal e sair do outro lado, firmes, né? Como marido e mulher, né? Vão poder atravessar todo esse temporal, como disse Jesus Cristo, né? Vai vir a enchente, vai vir o temporal, né? O vento vai dar com força, mas não vai destruir aquele relacionamento, porque quem o construiu, quem o alicerçou foi o Deus Todo-Poderoso. Está alicerçado na vontade de Deus, né? O que queremos, né? O que nós queremos? Nós queremos algo fugaz, que dure algum tempo, né? Fazer como diz o pessoal por aqui, né? Fazer uma experiência. Ou queremos ter um relacionamento duradouro? Se quisermos ter um relacionamento duradouro, irmãos, as dicas para isso são essas dicas que a palavra de Deus nos dá, né? Observar o fruto,
da pessoa com quem eu estou me relacionando, se ele de fato é um cristão, né? Ter convicção desse relacionamento, se de fato é o que eu quero mesmo, né? Ter certeza, é paixão ou é amor, né? Se for paixão, irmão, não invista não. Minha irmã, fuja disso, né? Porque paixão é fogo e fogo apaga. Mas você tem que ter certeza que é amor, vá em frente, né? Vá em frente, porque é abençoado pelo Senhor, né? O amor vem de Deus, né? Tudo que procede do amor é bom, né? Irmão Diego, que Deus nos abençoe. Foi um prazer muito grande estar aqui. Como eu disse mais uma vez, foi uma grande alegria, uma grande honra estar aqui, né? Que Deus nos abençoe. Amém. Louvado seja o nosso Deus por mais um programa realizado. O programa Som de Adorador de hoje fica por aqui. Amanhã estaremos de volta, assim nosso bom Deus permitindo, com mais uma edição do programa Forrozão Abençoado. Desde já, gostaria de agradecer mais uma vez o nosso irmão Gilman, que se fez presente aqui em nossa programação. Também o nosso irmão Alexandre, que está aqui na técnica, ouvindo toda a programação, e a todos que reservaram alguns minutos para ouvir a palavra do Senhor através do louvor, porque a palavra do Senhor, quando ela é lançada, ela nunca voltará vazia, ela sempre estará guarida nos corações. De uma ótima palavra aí para os casais. Terça-feira, DJ Eduardo, expert no assunto relacionamento, estará marcando presença aqui mais uma vez, por motivo de força maior. O mesmo não deu para se fazer presente aqui, mas desde já, muito obrigado, Gilman. Prazer foi meu, Diego, como eu já disse, né? É sempre um prazer muito grande estar aqui e falar para os irmãos, né? Trazer um pouco da palavra de Deus é sempre algo muito gratificante. Eu é que fui abençoado, né? Foi um prazer. Amém, amém. Pessoal, tchau, tchau. Fiquem todos na paz do Senhor, ao som do nosso irmão Daniel Dial. 24 horas com você. O Web Rádio, que só toca louvor. A potência da internet.